Então a gente viu nos primeiros capítulos de Atos como que era a vida daquelas pessoas que colocavam a sua fé em Jesus Cristo. Então havia um desejo da parte deles de estarem juntos. Isso se chama comunhão. Havia também uma perseverança no ensino da palavra, ou seja, eles queriam ouvir a palavra e aprender mais do que a palavra ensina. Também havia na parte deles um cuidado mútuo. Quando via alguém numa necessidade, numa dificuldade, eles se ajudavam. Louvor a Deus, sempre estavam juntos, louvando a Deus pela salvação, pelo cuidado, pelo dia a dia. Havia também uma graça abundante, e essa ideia de graça abundante é assim: a graça de Deus inundava o coração deles, e eles refletiam essa graça na sua conduta, no seu dia a dia, ao ponto das pessoas poderem olhar para eles e verem a graça de Deus. E também um bom testemunho, as pessoas olhavam para eles e tinham respeito pela conduta deles. Outra característica é que eles proclamavam a Cristo, estavam prontos até a pagar o preço por proclamar a Cristo, resolviam seus problemas, porque onde existem pessoas, existem dificuldades, existem problemas, e também pagavam preço, alguns com a própria vida, como nós vemos no caso de Estevão, e hoje nós vamos ver sobre Tiago também. Aí nós vimos na última aula sobre a conversão de Saulo, que perseguia, achando que era uma mentira o fato de Jesus ter ressuscitado, e agora ele viu Jesus e a vida dele foi transformada, e ele agora estava proclamando a Jesus para as outras pessoas. E nós vimos também a questão de Cornélio, que era um centurião romano, que buscava Deus, queria saber sobre Deus, e Deus manda Pedro ir lá, e Pedro fala de Cristo para eles. No capítulo 11, nós vemos que o Evangelho sai da região de Jerusalém, começa a se expandir por toda a Judéia, para o estado vizinho Samaria, vai indo, chegando na região da Síria aqui, e chega em Antioquia da Síria. E lá em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos, ou seguidores de Cristo. Naquela época isso não era status, naquela época isso era às vezes zombaria, em alguns casos também o preço eles pagavam por esse título, e pagavam caro, indo para a cadeia, sendo humilhados, e alguns até mortos, pela sua disposição de seguir Jesus Cristo. Chegamos então na aula de hoje, capítulo 12 de Atos. Atos 12, versos 1 até 3. Atos capítulo 12, versos 1 a 3. Alguém pode ler? Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos. Então, Herodes, que não é o mesmo da época que mandou matar as crianças, na época que Jesus nasceu, mas ele agora, vendo que agradava os judeus, ele perseguir aqueles que se diziam cristãos, aqueles que seguiam o caminho, lembra que eram chamados de os do caminho, então ele mandou matar Tiago, irmão de João. Aí depois aparece que ele manda prender Pedro, e a ideia era matar Pedro também. E aí naquela noite então, Deus livra Pedro da prisão. No verso 7 aparece um anjo, livra da prisão, porque senão ele seria executado. Alguém pode ler o verso 7? Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Então ele sai dali, e aí ele vai para onde as pessoas estavam reunidas, na casa de Maria, não a Maria, mãe de Jesus, uma outra Maria, e ele fala: olha, nós estamos aqui, eu fui libertado pelo Senhor. O que é curioso, ali no verso 12, a gente não vai ler, mas essa Maria era a mãe de João.
e ela tinha perdido um filho. Herodes tinha matado o filho dela, que era Tiago. E eles se reuniram na casa e pediram a Deus que Deus cuidasse de Pedro, para que não acontecesse com Pedro o que havia acontecido com Tiago. No final do capítulo 12 fala da morte de Herodes, e aí chega no capítulo 13 e fala como que a igreja estava crescendo, as pessoas ouvindo a palavra em lugares diferentes. E aí em Antioquia, que era na Síria, Paulo e Barnabé saem dali e vão para a região chamada de Ásia Menor antigamente, hoje é Turquia, para levar a palavra para aquelas regiões. Então alguém pode ler capítulo 13, verso 4. Assim esses, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Selúcia e dali navegaram para Chipre. Bom, então eles estavam aqui em Antioquia, desceram até o porto e aí foram a Chipre. De Chipre eles navegaram para a região da Galácia. Então a Ásia Menor, essa aqui é a Ásia Menor antiga, tá? Chamada de Ásia Menor. Aqui é Turquia hoje. Então tinha a região de Lídia, tinha a região da Galácia, da Lacaônica, da Capadócia, mas basicamente eles vão para a região da Galácia agora. Versículo 5. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Esse João aqui é o João Marcos, sobrinho de Pedro, que escreveu o Evangelho de Marcos. Então ele tinha dois nomes. Ele que estava seguindo Jesus de longe, quando também ele estava sendo levado para a crucificação. Então essa pessoa que está ali junto com eles. E aqui no versículo 5 fala que eles foram à sinagoga dos judeus. Por que eles direto foram à sinagoga? Porque havia um contexto histórico, um conhecimento anterior que os judeus tinham das profecias do Velho Testamento. Então quando eles chegavam, iam num lugar onde as pessoas tinham um certo conhecimento do que a Bíblia dizia no Velho Testamento, e a partir dali começavam a ensinar que Jesus cumpriu todas as profecias. Então versículos 7 e 8 agora. O qual estava com o proconsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciado para ouvir a palavra de Deus. Mas o crime seria Elimas, ou mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Então havia um homem ali naquela região chamado Sérgio Paulo, que era procônsul, tinha uma autoridade na região, e ele se interessou em saber sobre a palavra de Deus, que história era aquela, o que é que aqueles homens estavam pregando. Mas havia o Elimas, que era um mágico, que queria impedir Sérgio Paulo de ouvir a mensagem de Deus. Versículo 12. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Mas mesmo assim, o procônsul vendo tudo aquilo, vendo os sinais, ouvindo a palavra, entendendo a palavra, diz que ele creu. Duas coisas para a gente pensar aqui. Primeiro é que quando a gente ouve a palavra, que a gente tem interesse em ouvir a palavra, vai ter gente que vai vir contra a gente. Vai ter gente que vai querer te ridicularizar, zombar ou se opor. Isso aconteceu naquela época, aconteceu com tantas pessoas naquela época e acontece nos nossos dias hoje. E a decisão é nossa. Sérgio Paulo poderia ter visto a oposição e falar assim: ó, eu tenho um cargo, eu tenho uma posição social aqui, eu vou preservar o meu nome, a minha posição e não vou ouvir essa mensagem. Mas ele disse que não, eu quero ouvir, ouviu, entendeu e creu. Capítulo 13, verso 13 agora. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panília. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, quando eles estavam em viagem, chegando na região da Panfilha aqui, João Marcos viu as dificuldades e acabou retornando para Jerusalém. E aí, Paulo e Barnabé prosseguiram viagem. Versículo 16 agora.
proclamou um sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. Tá, então Paulo começa a pregar. Aqui é uma outra Antioquia, até vou voltar um slide, que tinha a Antioquia da Síria, que é onde eles estavam. Eles vieram para Chipre, de Chipre chegaram a Panfilha aqui, e aí entraram na região da Macedônia, e aqui tinha uma Antioquia também, embora em outro país, mas com o mesmo nome. E aí Paulo se levanta e começa a ensinar, e ele começa a partir do que aquelas pessoas conheciam. Então, do verso 17 em diante, ele fala da história de Israel, como Deus livrou Israel do Egito, como Deus com mão poderosa abriu o mar, protegeu o povo, deu vitória. Fala sobre os reis que Deus estabelece, fala sobre Saul, fala sobre Davi. Ele dá esse pano de fundo para dizer para aquelas pessoas: toda a nossa história converge no momento em que vem o Salvador, que era prometido por Deus, e ele resolve o problema do nosso pecado. Verso 23. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então ele falou assim: olha, vindo de Davi, então Deus trouxe a Israel, trouxe o Salvador, que é Jesus Cristo. Verso 26. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Aí ele fala: olha, vocês que são judeus, que são descendentes de Abraão, vocês que acreditam nas mensagens do Velho Testamento, outros que estão ouvindo, que não são da nação de Israel, mas temem a Deus, estão aqui ouvindo, preste atenção nessa mensagem. E ele está ensinando para aquelas pessoas sobre Jesus e o que Jesus fez. Nós estamos só pegando os pontos principais do ensino dele, versos 29 e 30. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então, depois que se cumpriu tudo o que era dito a respeito dele, depois de ter se concretizado cada uma das profecias que falavam do Salvador, e aí ele passou falando daquelas profecias de Salmos, de Isaías, de Miqueias, que ele nasceria de uma virgem, que ele seria uma pessoa que seria levantado no madeiro, que transpassaria os pés e as mãos dele. Então ele passa pelas profecias e vai mostrando que todas aquelas profecias se cumpriram em Cristo, quando ele pagou os nossos pecados na cruz, quando ele foi levantado no madeiro, quando ele levou o nosso castigo, a nossa maldição. Mas ele não ficou morto, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos. Verso 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento que vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. Então, nós estamos agora anunciando a remissão dos pecados por intermédio de Jesus Cristo. Nós estávamos separados de Deus por causa dos pecados. O ser humano merecia o castigo eterno, estava espiritualmente morto. E agora o que aconteceu? Cristo pagou os nossos pecados e Ele oferece o perdão. Quando nós cremos nele, cremos que Ele pagou os nossos pecados, então nós recebemos o perdão desses pecados. O pecado nos separava de Deus e nos impedia de a gente chegar até Deus. Porém, Cristo na cruz paga o nosso pecado, oferece o perdão. Na hora que eu creio, eu como um pecador posso chegar diante de um Deus santo, porque Cristo na cruz pagou os pecados, eu criei nele, então meus pecados foram perdoados. Não pelos meus méritos, mas porque Cristo pagou os meus pecados na cruz. Versículo 39. Por meio dele, todo que queira é justificado em todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Aí ele fala: a lei de Moisés não podia nos justificar, não podia dar vida. Ela mostrava que a gente estava separado de Deus, que a gente estava longe de Deus, mas ela era incapaz de nos dar vida. Mas quando nós cremos em Cristo, nossos pecados são perdoados e nós somos justificados diante de Deus. O que quer dizer? Nós não podíamos entrar na presença de Deus por causa do pecado. Cristo paga os nossos pecados na cruz e agora a gente pode chegar diante de Deus, porque Ele perdoou os pecados e Ele nos declara justo, não por causa dos nossos méritos, mas por causa de Jesus Cristo.
E aí a gente pode entrar na presença dele, porque é um ato judicial. Eu perdoo os pecados e agora eu declaro que você está justo e você pode entrar na minha presença. Isso é oferecido a todo aquele que crê, não somente o judeu. Não importa a ascendência, não importa qual a nacionalidade, não importa a classe social, todo aquele que crê é justificado diante de Deus. Verso 14, verso 1. Em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que creu grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Então, Icônio, deixa eu voltar aqui, Icônio é nessa região aqui, ó. Pena que quando abre fica um pouco distorcida a imagem, mas eles foram subindo, eles chegaram na Panfilha, vêm a Antioquia e começam a subir, vão para Icônio. Nessa cidade eles chegam e começam a pregar a palavra, e uma multidão veio ouvir, e uma multidão creu naquilo que estava sendo anunciado. Não somente judeus, mas gregos também. Pessoas de nacionalidade diferente, ouvindo aquela mensagem, entendem e colocam a sua fé no que Cristo fez. Versos 6 e 7. Sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Macalônia e circunvizinhança, onde anunciaram o Evangelho. Então eles saíram dali, foram para outras cidades ao redor e estavam anunciando. Onde eles iam, eles anunciavam a boa notícia. Lembra que Evangelho é a boa notícia. Eles, por onde iam, anunciavam a boa notícia de Deus. Versículo 15 agora. E dizendo: varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Quando Paulo fala isso, o que tinha acontecido? Eles viram um homem aleijado, e eles curaram aquele homem em nome de Jesus. Lembra que esses sinais comprovavam que Jesus realmente estava vivo. Esse era o objetivo de tantos milagres acontecendo um após o outro, nesse momento posterior à ressurreição de Jesus. Porque esses milagres, eles autenticavam aquela mensagem, de que a mensagem era verdadeira, ele estava vivo. E nisso, as pessoas daquela região que não eram judeus, eles acharam Paulo e Barnabé são deuses, e colocaram o nome deles de Júpiter e Mercúrio, porque um falava bem, e aconteceu um milagre, os deuses desceram até aqui, e quiseram adorar Paulo e Barnabé, e Paulo não aceita a adoração. Ele falou: nós somos homens como vocês. Não é nós que salvamos esse homem, que curamos esse homem. Nós temos que lembrar que quem fez isso foi Jesus, é pelo poder de Jesus, e nós estamos trazendo para vocês essa mensagem, essa boa notícia. É por ele que nós anunciamos o Evangelho, essa boa notícia. E ele faz um convite àquelas pessoas, esse Deus que fez os céus e a terra. E olha como é interessante aqui a mensagem. Quando ele ia para a sinagoga, ele ia para o Velho Testamento, pegava as profecias e dizia: olha, Jesus cumpriu as profecias. Agora ele fala para uma multidão de pessoas que não tinham esse pano de fundo. Em vez de ir nas profecias que eles não conheciam, ele vai aonde eles conheciam. O que eles conheciam? Os céus, a terra, a criação. Ele vai até a criação e fala: olha, Deus que fez todas essas coisas nos mandou o Filho dele para ser o nosso Salvador. Ele parte para algum lugar que eles conheciam, para a partir dali anunciar a boa notícia de Deus. Verso 16. Depois a gente vai no 20. 16 agora. O qual nos tempos passados deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Pode ler o 17, por favor. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo. Ele mostrou misericórdia, dando-vos chuvas do céu e colheita em sua própria estação, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Então, o que aconteceu aqui? Ele começou a falar: olha, gente, mesmo que vocês não tinham conhecimento de Deus, Deus deixou um testemunho para vocês. A graça dele, ao estender para vocês chuva, as plantações, isso se chama graça universal. Quer dizer, Deus dá o sol a todos,
aquele que crê nele e aquele que não crê. Deus manda a chuva para todos, aquele que crê e aquele que não crê, como testemunho da sua bondade e do seu cuidado para com o ser humano. Então Deus trabalha no ser humano mesmo quando ele não está percebendo. Deus o ajuda mesmo quando ele não reconhece. Versículo 20. Mas rodeando os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. E no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe. Tá. Então o que aconteceu? No verso 19, apedrejaram Paulo, tá? Mas Paulo sobreviveu, ficou machucado somente, claro, com dor, machucado. E aí eles saem dali e vão para outra cidade. Versículos 27 e 28. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Discípulo é seguidor de Jesus, né? Então eles saíram da região aqui e voltaram para Antioquia e contaram como que foi aquele tempo, como que Deus foi bondoso, como que Deus agiu, como que Deus ajudou, como que Deus fez coisas acontecerem com eles no meio de toda aquela viagem, e de como as pessoas, ouvindo a palavra, se voltaram para Deus. Aí chega no 15, e é importante a gente ler esses versos para entender o que acontece no 15, versos 1 e 2. Lá em Antioquia, o que surge? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidastes, se não vos circuncidastes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Então chegou um grupo e falou assim: tudo bem, essas pessoas disseram que creram e tudo, mas se eles não fizerem a circuncisão, eles não podem ser salvos. Paulo saltou e falou: de jeito nenhum, Paulo e Barnabé não, a salvação é pela graça, é presente de Deus, Cristo na cruz pagou os pecados, não tem nada a ver com uma operação não vai salvar ninguém. E aí houve essa discussão, que essas pessoas queriam impor sobre os outros a necessidade de seguir certos ritos judaicos, e Paulo e Barnabé falou: não, eles creram em Cristo, o sacrifício de Cristo é suficiente para a vida deles, não precisa dessas obras do Velho Testamento sendo praticadas para a salvação deles. E aí por isso eles vão até Jerusalém. Só uma curiosidade geográfica: quando fala que eles subissem a Jerusalém, aqui parece, se a gente olha pelo mapa, parece que eles iam descer, mas Jerusalém é uma região alta, então por isso que eles subiriam a Jerusalém para discutir sobre o assunto com os apóstolos. E quando fala presbíteros, nós vamos ver vários textos hoje, inclusive, onde aparecem presbíteros, bispos e pastores. Os três cargos denotam a mesma coisa: pessoas que eram colocadas com a responsabilidade de estar ensinando e passando para aquelas pessoas que creram a palavra e administrando as questões ali dentro. Quando havia uma questão de uma necessidade para ajudar alguém, quando havia alguma discussão e resolver algum problema, e o ensino também da palavra. Versos 3 e 4. Eles, sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios. Essa notícia dava grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhes contaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Veja que em duas vezes aparece aqui a palavra igreja. Vem do grego eclesia, e esse que é para fora, chamados para fora. Eram pessoas que colocavam a sua fé em Cristo, e eles eram chamados para fora do mundo, para seguir a Cristo. Então esse termo igreja quer dizer aqueles que foram chamados, literalmente. Então pessoas que creram nessas regiões, quando eles foram descendo, tinha igreja em Antioquia. Antioquia era a cidade, não era a placa da igreja. Na Fenícia era a região,
em Jerusalém, na cidade, grupo de pessoas que criam em Cristo como seu Salvador. Aí chegam em Jerusalém, foram bem recebidos, versículos 5 e 6. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circundá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Então tinha algumas pessoas que creram em Cristo, mas eles ainda tinham muitos vestígios da sua religiosidade antiga. Eles eram fariseus, como Paulo também era. E o fariseu era muito rígido na sua conduta, seguindo a lei de Moisés, mas também se achava muito justo por causa disso. E aí essas pessoas creram em Cristo, mas eles estavam ainda carregando alguma bagagem da sua religiosidade antiga. E estavam querendo impor isso sobre aqueles que estavam crendo agora. Então o cara era grego, o cara era da Turquia, era de um outro lugar. E aí eles falaram, não, ele agora vai ter que seguir a lei de Moisés, ele tem que se circuncidar, ele tem que fazer que nem a gente fazia. E aí, se começa a ir por esse rumo, a salvação é pela graça ou é pelas obras? Essa que era a discussão. Porque a partir do momento em que se dizia assim, ó, é Jesus, mas tem que se circuncidar, então Jesus não fez tudo, ele fez um pouco e a gente tem que fazer mais um pouco. Ah, é Jesus, mas tem que guardar os 600 e poucos mandamentos que tinha da lei judaica, então é pelas obras, não é por Jesus. E aqui começou essa discussão. É Jesus? Jesus é suficiente? Ele pagou tudo? Ou tem que fazer mais alguma coisa para ser salvo? Esse era o debate. Verso 7. E havendo grande discussão, levantou-se Pedro e lhes disse: Irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. Então Pedro para e fala assim, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Porque Paulo falando, eles não iam ouvir. Mas Pedro não, Pedro tinha um peso bem maior. E os dois mais respeitados eram Pedro e Tiago. Aí você fala, calma aí, mas Tiago não morreu no capítulo 12? Sim, o Tiago, irmão de Jesus, de João, morreu no capítulo 12. Esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Então quem eram os dois que o pessoal tinha mais respeito? Era Tiago e Pedro. Pedro parou, ó, lembra que um dia eu fui na casa de Cornélio e ele lembra o pessoal de tudo que aconteceu? Lembra que quando ele foi na casa de Cornélio, no capítulo 10, ele chega de volta em Jerusalém no 11, chamaram ele para uma conversa, como que você vai na casa de um gentil? Como que você vai lá? Como que você pisa lá dentro? E aí Pedro explica o que Deus fez, e que desce o Espírito Santo sobre Cornélio e aqueles que creram, e que naquela hora então estava comprovado que Deus aceitava pessoas de outras nações. Então Pedro lembra disso, para que eles possam estar entendendo que Deus estava chamando pessoas de todos os povos. Verso 8 e 9. Ora, Deus que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos considerar. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé do coração. Então, ele lembra e fala assim, ó, lembra que eles receberam o Espírito Santo como nós? Por isso que precisava, naquele dia, acontecer com Cornélio a mesma coisa que aconteceu em Atos 2, para eles entenderem isso. Por isso que precisava um sinal visível. Deus tinha um propósito, deixar claro, de uma forma visível, o que tinha acontecido, que Deus os aceitava e dava o Espírito Santo para eles. Versículos 10 e 11. Agora, pois, por que tentais a Deus como sobre a serviço dos discípulos de um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então nós somos salvos como? Pelas nossas obras? Pelas obras da lei? Pela circuncisão? Não, pela graça do Senhor Jesus. A palavra graça é favor que a gente não merece. A salvação é única e exclusivamente pela
graça. Nós já falamos que temos que ter um andar adequado, que temos que ter uma conduta digna, que temos que agir de uma forma certa, mas nada disso é para a salvação, mas é o reflexo, é o resultado dessa salvação. Ele me salvou e por amor a Ele, por causa de gratidão a Ele, eu quero andar no caminho dEle, eu quero fazer coisas que o agradem, mas a salvação é única e exclusivamente pela graça. Versículo 12. Toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Então, Paulo e Barnabé começaram a contar tudo o que aconteceu aqui na região da Galácia. Como que Deus fez, como Deus manifestou o seu poder, Cristo mostrando que Ele estava vivo, quando aquele coxo foi curado. Como as pessoas ouvindo a palavra, como o Sérgio Paulo resolveu deixar de lado os seus temores e a pressão social e creu em Cristo. Contaram essas coisas que aconteceram. Versículo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Aí Tiago, esse Tiago que era irmão de Jesus, se levanta e fala: calma aí, gente, vamos conversar aqui. E era importante a palavra de Tiago, porque Tiago era considerado um cara que seguia muito forte as leis de Moisés. Então, se Tiago desse uma palavra, o pessoal, os fariseus ali acharam que Tiago, quando falasse, ia falar a favor deles. Mas olha o que Tiago fala, verso 14. Simão relatou como primeiramente Deus visitou os gentios para tomar deles um povo para o seu nome. Então ele fala assim, olha, Simão deu o exemplo para a gente, Pedro deu o exemplo para a gente, que Deus chamou os gentios também. Deus salvou Cornélio, agora salvou esse pessoal da Galácia, de outros lugares, lá na Antioquia. Então versículo 17 agora. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Então, a salvação não era para o judeu, não era para alguém que resolvesse seguir os ritos judaicos. A salvação era para pessoas de todas as nações, de todos os povos. Cristo deu a vida por todos eles. E aí a gente pode voltar lá no começo do estudo da primeira fase. Quando a gente fez a primeira fase, lá em Gênesis 12, verso 3, Deus fala para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Versículo 19. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem em Deus. Aí ele fala, gente, vamos parar de perturbar aquelas pessoas que creram em Cristo, que se converteram a Deus, que foram para o lado de Deus. E aquilo que eles estavam querendo impor, seja a circuncisão ou a prática das leis judaicas, era uma forma de perturbar aqueles que estavam crendo. Já aconteceu com vocês e de repente você está ouvindo a palavra agora, e aí o pessoal começar a perguntar: tá, mas você está ouvindo a Bíblia, mas você cortou o cabelo? Mas você jogou bola? Mas você fez isso? E fica aquela pressão de que você tem que praticar alguma obra para ajudar na sua salvação? Hoje mesmo. Porque as pessoas estão, como naquela época, achando que tem que fazer mais alguma coisa para ajudar na salvação. Mas o sacrifício de Cristo foi suficiente ou não foi? Ele pagou ou não pagou? Agora, eu vou andar direito? Vou, eu sou grato a Ele. Eu vou fazer o que é certo? Sim, eu sou filho de Deus. Mas isso não colabora, não contribui para que eu seja salvo. Versículo 20. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Então ele falou assim: em vez de a gente dar essas leis todas, em vez de a gente ficar preocupado com circuncisão, não, vamos falar o seguinte, gente, procurem se abster das contaminações aos ídolos. Ou seja, você se converteu a Deus? Você é de Deus? Beleza. Você creu. Então é só Deus, não é Deus e outras coisas. Não adianta estar com um pé com Deus, outro pé indo lá no terreiro fazer despacho. Eu tenho um exemplo meio forte, mas é para a gente entender o que estava sendo falado. Outra coisa,
se abster da prostituição, da relação sexual ilícita, ou seja, ter um padrão de conduta moral. E se espera isso de alguém que crê ou não? Sim. Imagina, eu só ir por aí, faço alguma bobagem, vão dizer, que adianta o Valdir ir lá, fazer lá da Bíblia e está aprontando por aí? É a primeira coisa que vão falar. Porque se espera de alguém que diz que crê, que ele tenha uma conduta moral adequada. E também que ele não comece o que era carne sufocada ou sangue, porque isso seria muito ofensivo para o judeu. Então, por uma questão de amor cristão, se eu sei que eu vou ofender aquela pessoa com aquela prática, eu não faço para não ofender aquela pessoa. Foram as 3 restrições que foram colocadas. Tinha mais, se eu não me engano, 613 leis que os judeus seguiam. E agora falou assim, vamos pedir para aqueles que se convertem de outras nações, que eles cuidem com essas áreas, mas que eles sirvam ao Senhor, em vez de a gente ficar confundindo a cabeça deles, em ficar perturbando eles com leis e práticas que nós mesmos não conseguimos guardar. Olha só, versículo 23 e 24. Por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os presbíteros, irmãos, aos irmãos entre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Sicília, saúde, ouvindo que alguns que saíram dentro de nós, aos quais não autorizamos, vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas. Então eles escrevem uma carta dizendo, gente, saiu alguns daqui de Jerusalém sem a nossa autorização e estão perturbando vocês, que vocês devem seguir essas práticas para poderem ser salvos. Qualquer um que quiser acrescentar alguma coisa à mensagem do Evangelho, ele está perturbando as pessoas e atrapalhando as pessoas de colocarem a sua fé em Jesus Cristo. Porque você pode ver, um monte de igreja diz, não, é só Jesus. Só que é só Jesus, mas se você fizer tal coisa, você não vai ser salvo. Se você comer carne de porco, você não vai ser salvo. É só Jesus, mas se cortar o cabelo, não vai para o céu. É só Jesus, mas se jogar bola ou assistir televisão, vai para o inferno. Então não é só Jesus, gente. Mas a Bíblia deixa claro que é somente Jesus. E aquelas pessoas, quando estavam acrescentando coisas à salvação, elas não contribuíam em nada para o entendimento das pessoas. Pelo contrário, perturbavam aqueles que estavam colocando a sua fé em Jesus Cristo. Então acrescentar coisas à salvação é mudar, é dizer que a salvação não é pela graça, é pelas obras. Não é por causa do que Cristo fez, mas que eu tenho que fazer alguma coisa para ajudar. E isso perturba a mente das pessoas. A gente tem que entender que servir a Deus e fazer as coisas que agradam a Deus é um reflexo do meu amor para com Ele, e não fazer por medo de que de repente alguma coisa vai acontecer comigo. Versículo 34. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Bom, o que aconteceu? Depois de que foi feita a leitura da mensagem, Silas permaneceu naquele lugar para ajudar aquelas pessoas. E aí Paulo e Barnabé começaram a fazer um plano de passar de novo na região da Galácia para falar com as pessoas. Só que aí houve um desentendimento entre deles. Por quê? Barnabé falou o seguinte: Paulo, vamos levar o João Marcos junto para dar uma chance para ele desenvolver. Paulo falou, não, ele largou a gente no meio da viagem, Barnabé, não vou levar um cara desse que vai ficar empatando a gente. Então houve uma discussão entre os dois sobre estratégia. Um queria levar João Marcos, o outro não. Não houve discussão sobre forma de salvação, sobre maneira de ser salvo. E aí o que aconteceu? Simples. Barnabé levou João Marcos e foi para a região de Chipre falar para o pessoal. Paulo pegou Silas e foi para a região da Galácia. Então, eles não se entenderam na estratégia do que iriam fazer, mas não houve inimizade. O curioso, e aí eu estou adiantando lá na frente, que seria a próxima fase, é que antes de morrer, Paulo fala o seguinte: manda o João Marcos vir aqui me ajudar, porque ele me é útil. E Paulo não estava querendo levar ele nessa viagem. Ou seja, em resumo, Paulo está dizendo o seguinte: o Barnabé fez um bom trabalho, agora Marcos é útil. Então, os dois acabaram fazendo coisas boas, porque Barnabé ficou trabalhando nessa região e levou o João Marcos e ajudou o João Marcos a crescer, e Paulo foi para essa região e começou a ensinar nessa região. Capítulo 16, versos 1 e 2. Chegou também a Derbe, e a Listra havia um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente,
mas para a igreja. Dele dava um bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Tá. Então, ele voltando a essa região, tinha um rapaz chamado Timóteo. A mãe era uma pessoa de origem judaica que cria, o pai era de origem grega, e aí Paulo pega e leva Timóteo junto para que Timóteo pudesse depois passar a palavra para os outros. Isso é discipulado. Ele pegou o Silas, levou junto para o Silas aprender como agir. Ele pegou agora o Timóteo, leva o Timóteo junto para Timóteo aprender como passar a palavra. O Barnabé pegou o João Marcos e levou para essa região para ensinar João Marcos como ele poderia ensinar os outros. Tá? Uma curiosidade só nessa discussão do Paulo e do Barnabé: o Paulo não estava acreditando em João Marcos, que ele mudou e que ia dar certo. Mas quando Paulo se converteu, ninguém acreditava nele. Barnabé foi quem lá e estendeu a mão. Por isso que Barnabé era chamado de filho da consolação. Ele sempre estava estendendo a mão, sempre estava dando uma chance. E foi o que ele fez com João Marcos também. Versículos, vamos um pouquinho para frente agora. Versículos 9 e 10. À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé. Ele rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então Paulo estava querendo levar a palavra para essa região aqui, ó. Ele tentou ir para Bitínia, não deu certo. Tentou ir para Mísia, também não deu. E ele estava meio que afado. Por que não está dando de eu ir lá nesses lugares? Deus queria levá-lo até a Macedônia. Então, para que ele entendesse aquilo, Deus usou uma forma, que foi uma visão, para chamar a atenção dele. Isso daí não acontece toda hora, mas numa situação extrema que era Paulo buscando uma direção, Deus permitiu. Lembra que a gente falou, toda vez que Deus faz um milagre, desses milagres de operação, de uma coisa extraordinária, ele tem algum propósito. Não é a esmo, como algumas pessoas ensinam por aí. E aí ele vai para Macedônia. Só lembrando o seguinte: quando fala Macedônia na Bíblia, o mapa de hoje é um pouquinho diferente do mapa de 2000 anos atrás. Então essa Macedônia que é citada na Bíblia, ela pega essa região que hoje toda pertence à Grécia. Mas a Macedônia antiga, ela pegava boa parte da Grécia, ó. Hoje tem um país chamado Macedônia, que é fruto da divisão lá da antiga Iugoslávia, e aí ele pega um pedaço disso daqui, sim, mas parte do que nós vamos estudar hoje seria hoje a Grécia, mas naquela época era Macedônia. Uma curiosidade também: Alexandre o Grande imperador grego, ele era macedônio, porque o Império Grego tinha tudo isso. Por isso que hoje o mapa grego pega toda essa parte aqui, por toda essa influência que houve. Mas a região da Macedônia, hoje Grécia, eles chegam a Filipos, tá bom? Então vamos lá, versos 11 e 12. Depois navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotracia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeiro distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. Então eles navegaram daqui, vieram a Samotracia, que pertencia à Trácia, e chegaram até Filipos. E aí lá em Filipos, verso 13 e 14. No dia de sábado, saímos da cidade para a margem do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. Certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Então ela era de Tiatira. Tiatira fica nessa região aqui da Ásia Menor antiga, ou da Turquia hoje, e ela vendia púrpura, e ela estava morando em Filipos. E ela, com algumas mulheres, se reuniam para falar sobre Deus, mas elas ainda não entendiam tudo sobre o que Cristo tinha feito. Lembra que tudo aquilo era muito recente. E Paulo começa a falar de Cristo, e ela abraça aquela mensagem e fala: é para mim. Versículo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem nos festa de espírito adivinhador, a qual adivinhava
Então essa mulher ficava adivinhando coisas e dava muito lucro para os caras. E aí o que acontece? Verso 17. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. O que ela falou? Falou alguma mentira aqui? Eles estavam anunciando o caminho da salvação, eles eram servos do Deus Altíssimo, só que ela estava possessa por espíritos imundos, e Paulo ficou incomodado com aquilo. E aí verso 18. E isto fez ela por mais muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então veja que Paulo não expulsou o demônio logo de cara, mas aquilo começou a atrapalhar, aquilo começou a ser um problema. E aí Paulo vira e fala: sai em nome de Jesus. Lembra que Jesus tinha essa autoridade? Agora acontece com Paulo, por quê? Para provar que Jesus está vivo, a mesma autoridade ele tinha. Por isso que Paulo fala em nome de Jesus. Versículo 19. Vendo os seus senhores que se desfizeram a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. Então eles pegaram e acabou a fonte de lucro deles. O demônio não estava lá mais adivinhando. E aí por causa disso os homens ficaram bravos, porque acabou o lucro. E aí levaram Paulo e Silas para serem açoitados e presos por algo que eles não fizeram. Eles simplesmente estavam anunciando o caminho de Deus. Verso 23 e 24. E depois de ficarem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Então eles estavam presos, o sistema de tronco, né? A pessoa ficava com a perna presa aqui, travava em cima, era bem agonia, havia uma agonia grande, dor, porque ficava com a perna erguida, era um sofrimento grande. Eles tinham apanhado muito, sofrido com o açoitamento. E o que eles estavam fazendo ali? Reclamando? Olha só o verso 25, será que é isso? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Em vez de ficar reclamando, eles ficaram louvando a Deus. E aí parece coisa de louco, não é? Mas veja que eles estavam ali pensando o seguinte: eu estou preso e eu apanhei por causa do nome de Jesus Cristo, e Ele deu a vida por mim. Nem o sofrimento é grande demais que eu venha a passar, que não seja digno do meu Senhor. Então eles estavam ali agradecendo a Deus, porque mesmo que eles estavam sofrendo, era por algo justo. Não é porque eles fizeram alguma coisa errada, não é porque eles mentiram, não é porque eles roubaram. Eles estavam sofrendo por causa do nome de Jesus Cristo. Versículo 26. De repente houve um terremoto tão grande que os alicerces da prisão foram abalados. Abriram-se todas as portas e foram soltas as correntes de todos. Então, na hora que houve aquele terremoto, abriram-se as portas, soltaram-se as correntes. E aí eu vou resumir um pouco a história até chegar no 30. E o carcereiro entrou em desespero quando viu as portas abertas. Porque na lei romana, se alguém estava cuidando de um preso e o preso fugisse, ele ia ter que pagar a pena no lugar do preso. Então era muito pesada a lei. E aí ele pensou: todos esses presos fugiram, estou lascado. E aí ele ia se matar. E aí Paulo grita para ele: não faça isso, estamos todos aqui. Nessa hora então, versículo 29, alguém pode ler? E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. Agora o 30. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Aí aquele homem ficou pensando: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Por que ele pensou isso? Ele ouviu Paulo e Silas cantando.
Ele sabia porque eles foram presos. Ele era o carcereiro, sabia o crime que eles tinham cometido. E ele ouve aquilo, a mensagem que eles pregaram, ouve o que eles estão falando, o que eles estão cantando, vê o poder de Deus dando aquela tremida em tudo e soltando todas as cadeias. E aí ele fala: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí é uma boa pergunta. E aí o pessoal fala por aí o quê? Tem que ir na igreja fulano de tal, tem que batizar, crismar, passar por comunhão, tem que fazer isso, não pode comer carne de porco, não pode trabalhar no sábado. Agora olha a resposta bíblica para isso. O que eu tenho que fazer para ser salvo? Verso 31. E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Só isso, creia nele. Não é Cristo mais circuncisão, Cristo lei de Moisés, Cristo e religião, Cristo... É crer que Cristo na cruz pagou os nossos pecados. É isso, é simples. É tão simples o Evangelho que não tem o que tirar. Então o que as pessoas fazem? Eles acrescentam. Por isso que dá tanta confusão, porque eles vão colocando coisas em cima. Versículo 32 e 33, vamos ler os dois já de uma vez. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então ele levou Paulo e Silas para sua casa, eles explicaram, as pessoas ouviram, entenderam, creram e aí foram batizados. O batismo é o quê? Uma identificação com a mensagem. Eles ouviram a mensagem: Cristo na cruz pagou os nossos pecados. E aí ele perguntou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? É só crer que ele pagou os seus pecados. Ele creu, e porque ele creu, então ele quis se identificar com essa mensagem. Foi por mim, eu concordo com essa mensagem. E aí ele foi batizado, e os dele, os da casa dele, por crerem também foram batizados, por acreditar naquela mensagem. 34. Então, levando-os para a sua própria casa, e expôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então essa foi uma evidência do que aconteceu com eles. Na hora que eles creram, o que aconteceu com eles? Eles ficaram muito felizes. Isso inundou o coração deles de alegria. Eu ia para o inferno, eu estava perdido, e Cristo pagou os meus pecados. Uma vez, não fui eu dando estudo, foi uma outra pessoa, foi uma pessoa que eu ensinei a dar estudo, e essa pessoa deu para uma outra pessoa, uma senhora. E aquela mulher fala assim: na hora que eu vi que Cristo pagou os meus pecados, eu tinha algo que vinha no meu ouvido sempre por causa de um erro que eu cometi no passado. E todo mundo me apontava o dedo e me acusava. E naquela hora que eu vi que ele pagou os meus pecados, me veio uma alegria que transformou meu coração, porque eu vi que ele pagou aquilo que eu fiz de errado. Aquilo que me atormentava, aquilo que vinha sempre na minha mente, agora eu vi que foi pago, teve solução para o meu problema. E é assim na vida da gente. Bom, eu vou para o capítulo 17 agora. Eles vão para outra cidade, que é Tessalônica, verso 1. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Então eles saem de Filipos e vêm para Tessalônica. Tinha uma sinagoga, costume, vai para a sinagoga e começa a falar a partir dos textos bíblicos que os judeus conheciam. Versos 2 e 3. Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras, explicando e comprovando que era necessário que o Cristo morresse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Então, ele começou a explicar. Eu falei: esse Jesus que eu estou falando para vocês, ele é o Salvador, ele é o Cristo. Quer dizer, ele é o Messias que havia sido prometido lá no Velho Testamento, o Salvador que havia sido prometido. Verso 4. Alguns deles foram persuadidos a se juntarem a Paulo e Silas. O mesmo aconteceu com numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes. Então muitas pessoas creram, homens, mulheres, judeus, gregos, ou seja, pessoas
que Deus não faz distinção. Não importa se é homem, se é mulher, não importa se é judeu ou se é grego, não importa a ascendência, a salvação é estendida a todo aquele que crê. Aí os judeus ficaram com ciúmes por causa disso e puseram Paulo para correr dali, fizeram um alvoroço, criaram uma confusão grande. Aí Paulo vai para Bereia, a próxima cidade, versículo 10. E logo durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Chegaram ali, dirigiram à sinagoga dos judeus. Tá. Então eles saíram de Filipos, foram a Tessalônica, agora a Bereia. Versículo 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Veja só que aquelas pessoas de Bereia olhavam o que a palavra dizia. Eles não foram na onda de Paulo, eles não acreditaram em Paulo, eles iam nas Escrituras, olhavam o que a Bíblia dizia e aí acreditavam no que a Bíblia estava dizendo. A nossa fé não pode estar em pessoas, a nossa fé tem que estar na palavra de Deus, no que ela diz. Se eu falar alguma coisa para vocês, vocês têm que ir lá na Bíblia e ver se é assim ou não. Se alguém chegar e disser para vocês é isso, aquilo, ou você tem que fazer isso ou aquilo, você tem que ir na Bíblia e olhar o que diz, porque a nossa fé tem que ser alicerçada em algo sólido, que é a palavra de Deus. Eu sou humano, eu posso errar, pessoas são humanas, podem errar. A nossa fé tem que estar naquilo que Deus diz. Verso 12. Por isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então muitos ouviram a mensagem e creram. A mensagem da palavra de Deus, ela não deixa ninguém diferente. Ou você aceita ou você rejeita. Lá em Tessalônica, ouviram, muitos creram, mas os judeus ficaram bravos, ficaram enciumados e perseguiram. Aqui muitos creram, outros não creram. Ou seja, você ouve uma mensagem e você vai ter que escolher, eu creio nessa mensagem ou não, é isso que está dizendo o texto. E aí dali Paulo depois vai e começa a anunciar em Atenas. Às vezes a gente pensa nessas viagens e pensa assim, foi um dia em cada cidade. Tem lugar que ele ficou 6 meses, tem lugar que ele ficou 3 meses, tem lugar que ele ficou 2 anos, e a gente vai... À medida que alguns lugares têm uma definição de data, eu vou falando para vocês. Então ele sai e vem para a capital grega, vem para Atenas. E ele passa pela cidade e ele começa a ver. E aí, a partir do que ele vê na cidade, ele começa a anunciar a palavra de Deus. Verso 15. Os que acompanhavam Paulo levaram-no até Atenas. E tendo recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. Eu só vou corrigir uma informação que eu dei. Eu falei uma coisa, mas é assim, Paulo não foi direto ensinar na sinagoga, mas tinha sinagoga, só que ele foi direto para outro lugar, foi para o lugar onde havia os deuses dos atenienses. Então vamos já um pouquinho para frente por causa do tempo, verso 18. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos colidiam com ele, a fim de que ele perguntasse: o que quer dizer esse tagarela e outros? Parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então ele começou a falar, o grego gostava de discursos, né? O que esse tagarela está falando ali? Ele está falando uma coisa diferente, uma coisa estranha aí. Está falando de um Deus, de ressurreição, de um tal de Jesus, versos 22 e 23. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Então, Paulo aproveita no que ele está vendo, ele fala: vocês são muito religiosos, vocês têm vários deuses, e eu vendo pela cidade, vi um lá, ao Deus desconhecido. Eles tinham para tudo que é Deus, e aí eles resolveram pôr um lá. Bom, se tem algum que a gente não conhece, vamos pôr um aqui para ele também.
E aí ele fala, eu quero falar desse que vocês não conhecem. Quem é esse que vocês não conhecem? Aí fala sobre Deus, como Deus fez, fala sobre Jesus, e que Jesus é o Salvador. Ele parte daquele ponto para anunciar Jesus, verso 28. Pois nele vivemos. E nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Então esse Deus desconhecido, Ele que fez tudo, nós existimos por causa dele, é porque é dele que nós nos movemos. Verso 30. Deus, porém, não levando em conta os tempos da ignorância, manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Veja que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. No passado, nós, por não conhecer, e a palavra ignorância é o não conhecimento. A gente às vezes tem uma conotação um pouco pesada para quando fala ignorante, pensando em alguém que não tem uma educação, que briga. Mas a ignorância é o quê? É não saber, certo? Sem saber da palavra de Deus, no passado nós fizemos muitas coisas, não foi? De erros, de seguir certas doutrinas que vão contra o que a Bíblia diz. E Deus está falando assim, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Ou seja, Deus considera a gente daqui para frente. O que ficou para trás, Deus perdoou, foi pago por Cristo na cruz. Deus não vai levar em conta o tempo que a gente não sabia disso, práticas que nós fizemos, adoração que nós tivemos, coisas que nós acreditamos. Deus quer contar daqui para frente na nossa vida. É uma nova vida, é uma nova criatura. Verso 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então ele está dizendo assim, eu quero dizer para vocês que a certeza que nós temos de que esse Jesus vai resolver o problema do pecado e um dia julgar o mundo, é o fato de que ele está vivo. Deus o ressuscitou. Capítulo 18, verso 1. Agora ele vai para outra cidade grega que é Corinto. Corinto ficava ao lado, e havia até uma certa rivalidade entre Corinto e Atenas, por serem as cidades mais importantes. Verso 1, alguém pode ler? Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Isso. Foi para Corinto, agora versos 2 e 3. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. Pode ler, desculpe o que falei. E, posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Então, chega ali, em Corinto, ele encontrou um casal, Priscila e Áquila, que eles estavam em Roma, mas houve uma lei que determinava que os judeus tinham que sair de Roma. Então eles vieram para cá e eles fabricavam tenda. Paulo também fabricava tenda. Então eles começaram a trabalhar juntos e criaram uma grande amizade. E ali também usaram disso para passar a palavra para as pessoas. Verso 4. Todos os sábados ele batia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Então ele sempre estava indo e falando a palavra. Verso 8. Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então, o principal, o chefe da sinagoga creu, a família dele, muitos judeus, muitos gregos. As pessoas ouviam a mensagem, entendiam, colocavam a fé em Cristo e queriam se identificar com Cristo. E o batismo é isso. Eu me identifico, eu concordo com essa mensagem, e por isso eles eram batizados. Verso 11. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então ele ficou 1 ano e 6 meses ali em Corinto, ensinando essas pessoas sobre a palavra de Deus. Bom, de Corinto, ele vai, verso 19, dar uma passada por Éfeso. Nós nem vamos ler,
E ele fala, eu vou voltar aqui, porque era uma viagem de retorno. Ele sai de Corinto, vem até Éfeso como uma passagem da viagem, e aí depois ele desce e vem e volta para Jerusalém. E aí numa próxima viagem ele vai e fica tempo em Corinto. Versículo 21. Mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. O 22 fala, o trajeto que fizeram foi a Cesareia, de Cesareia foi até Jerusalém. E aí, vamos um pouquinho para frente agora, versículos 25 a 28. Bom, tem que ler o 24 para entender, 24 a 28. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso do Espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhes puseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para os receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque, com grande poder, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Então havia um homem que tinha sua fé nas Escrituras do Velho Testamento. O nome dele era Apolo. Ele ouviu sobre João Batista e sobre a pregação de João Batista, que era o quê? Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. E ele confiou nessa mensagem. Só que ele não sabia sobre Cristo, porque ele estava longe, ele estava distante de Jerusalém, ele estava aqui. Então ele sabia parte, mas o que ele sabia ele queria. Então Priscila e Áquila explicaram os detalhes de como que Jesus pagou os pecados na cruz. E aquele homem empolgado saiu, e ele era muito eloquente, ele era um baita de um pregador, do orador, e ele saía convencendo as pessoas, mostrando que Jesus era o Cristo, era o Salvador. Capítulo 19, verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pela estrada do interior, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos. Paulo tinha prometido que voltaria, ele volta agora, fica em Éfeso, e Apolo já está em Corinto. Apolo está para todos os lugares também, falando do que é que Cristo tinha feito por ele e por todos nós. Verso 8. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente por 3 meses, debatendo e convencendo a respeito do reino de Deus. Então Paulo começou aí, ficou por 3 meses indo na sinagoga ali em Éfeso, falando sobre o reino de Deus. Versículo 9. Alguns deles, porém, resistiram e se recusaram a crer, falando mal do caminho perante a multidão. Então Paulo afastou-se deles, levou consigo os discípulos e passou a ensinar todos os dias na escola de Tirano. Então Paulo estava dentro da sinagoga ensinando, os judeus ficam com ciúmes, não queriam crer. Paulo vai para outro lugar, não precisa ficar brigando ali dentro, ele vai para outro lugar, e na escola de Tirano ele continua ensinando a palavra de Deus. Verso 10. E durou isso por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Então, aqui na região da Ásia, o pessoal ouviu a palavra, creu. Paulo anunciou em Éfeso, depois ele escreveu cartas para Colossos. Essa região ouviu muito da palavra de Deus durante esse período que ele estava ali. Verso 18. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Então muitos dos que creram falam assim: olha, eu criei, eu sei o que Jesus fez por mim, só que assim, ó, no meu passado
eu acreditei em algumas coisas. E aí o verso 19 vai explicar o que eles acreditavam. Verso 19, alguém leia. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Então, algumas pessoas eles falaram assim, olha, antes eu acreditava em artes mágicas. Eu era uma pessoa que lidava com feitiçaria, que eu ia atrás de espíritos. E eles tinham esses livros que ensinavam essas coisas. Que nem alguns citam hoje, o livro de São Cipriano e outras coisas mais que existem por aí. Essas pessoas, elas tinham esses livros, eram livros caríssimos, porque junto deu 50.000 denários ou 50.000 peças de prata, que era o salário de um dia. Se a gente comparar isso com o salário mínimo de hoje, dá mais de 2 milhões de reais. E eles queimaram aquilo. Por que eles fizeram isso? Eles chegaram a ouvir a mensagem de Cristo, foram libertos, entenderam o perdão que eles receberam. Eles falaram, isso daqui vale dinheiro, mas isso daqui me deixou longe de Deus. Isso daqui é um engano, isso é uma mentira. Eu não vou dar para ninguém, isso daqui eu vou pôr fogo, porque isso é mentira, porque isso é um engano. Não importa se vale dinheiro. O que eu recebi, o que eu tenho agora é muito mais valioso que isso. A salvação que eu ganhei de Jesus Cristo não tem dinheiro que pague isso no mundo. Então eu vou pegar essas coisas, esses livros de artes mágicas, que era o que eu confiava, é onde a minha fé estava, eram as práticas que eu tinha, mas agora eu entendi o que Cristo fez por mim. E aí eles iam lá e queimavam, porque o que eles receberam de Cristo é muito mais valioso do que aqueles livros. Eles estavam dispostos a jogar fora, a queimar aquilo que eles acreditaram a vida inteira, porque eles entenderam a verdade de Cristo Jesus. Verso 20. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então a palavra crescia e prevalecia. O que tem que prevalecer? A palavra de Deus. Não é o nome de uma pessoa, não é o fulano, não é o Paulo, não é o Apolo, não é o pastor tal, não é o líder religioso tal. Quem tem que prevalecer e quem tem que crescer é a palavra. Versículo 23. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. De novo, o termo caminho. Várias vezes aparece em Atos. Por quê? Por causa que eles eram conhecidos como aqueles que pregavam o quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Capítulo 20, verso 1. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e tendo-os confortado, despedindo-se e partiu para a Macedônia. Quando passa o tumulto, ele pega e vai para a Macedônia. Depois, vamos ler o verso 2 agora. E havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Pode ler o 3 também, por favor. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como fizesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Então ele passa, está viajando, vem para a Grécia, vai para a Macedônia, e aí ele está agora voltando e ele iria para Jerusalém. Verso 13. Só que antes disso, ele queria fazer uma coisa. Verso 13. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assons, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. Então Paulo foi por terra, e aí cita assim, nós porém. Por que está citando nós aqui? Lucas estava junto. Quando Lucas não estava junto, falava Paulo e Silas foram, Barnabé, João Marcos, Barnabé e Paulo. Aqui ele fala, nós somos. Lucas estava junto. E nós estávamos combinando de encontrar com Paulo ali. Verso 14. Logo que nos alcançou em Assos, recebemos-no a bordo e fomos a Mitilene. Tá. Então, nós o recebemos. O doutor Lucas, que é o autor do livro de Atos, estava junto. E nesses fatos aqui, ele estava presente. Versículo 15. Navegando dali, chegamos no dia seguinte, em frente de Quios. Do outro, aportamos a Samos
E tendo-nos demorado em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Então eles vieram, Paulo veio por terra, eles passaram por aqui e vieram até Mileto. Em Mileto eles combinaram de se encontrar com os líderes da igreja de Éfeso. Versículos 17 e 18. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegaram junto deles, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Então Paulo chama esses homens e começa a falar: vocês são testemunhas de como eu me portei, de como eu agi no meio de vocês, qual foi a minha conduta. E aí ele vai falando nos versículos 19, como que ele serviu, como que ele ficou, explicou para as pessoas. Então do 20, 21 ele vai passando por tudo isso. Vamos ler o 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, onde ele passava, ele falava do arrependimento e da fé em Jesus Cristo. Por que arrependimento e fé? Arrependimento porque eu acreditava em alguma coisa lá atrás, que nem aquelas pessoas de Éfeso acreditavam nas artes mágicas. Eu vejo que aquilo não é a verdade, eu entendo a verdade em Cristo, então eu me arrependo. Eu mudo de direção e vou na direção de Deus e creio na mensagem. Então, antigamente eu acreditava em muitas coisas, sei lá, que as obras salvavam, que boas obras, que esmola, que as práticas da igreja salvavam, e agora eu me arrependo. Não é isso que salva. Eu mudei meu pensamento. Agora eu creio somente em Cristo. Tá, eu vou mais... eu vou parar aqui. Eu só quero ler um verso no final aqui, para a gente parar, porque eu uso do tempo, porque senão vai ficar muito tarde. Versículo 31, alguém pode ler, e depois a gente vai ler o 31 e 32 e a gente vai parar aqui. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar, com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Paulo fala assim: olha gente, nós não vamos nos ver mais. Eu vou para Jerusalém, provavelmente lá vou ser preso. Aí aquele clima de comoção pela despedida, e quando ele diz que não veriam mais, ficou mais pesada aquela tristeza. Paulo fala: mas vocês viram como foi, cuidem do rebanho. Vão vir muitas pessoas ensinando coisas erradas, vão vir pessoas com interesses escusos, vai vir pessoa querendo tirar proveito do rebanho. Não deixe isso entrar dentro do meio de vocês. E aí ele fala: eu encomendo vocês para a palavra da graça do Senhor, para o Senhor e para a palavra. O que faria diferença na vida daquelas pessoas em Éfeso? Era a presença de Deus, a fé em Deus e a palavra de Deus. Paulo não estaria mais lá, por isso que a confiança deles não podia estar em Paulo, tinha que estar em Deus. Paulo não estaria mais lá, por isso que o que guiaria os passos dele tem que ser a palavra de Deus e não a pessoa de Paulo. E aí a gente vê, quando ele encomenda as pessoas ao Senhor e à palavra, a gente volta naquilo que a gente tem aprendido. A palavra de Deus é autoridade sobre a minha vida, e não uma pessoa. A palavra de Deus tem as respostas para os meus dilemas, ela tem o refrigério para a minha alma. Eu em Cristo, sou uma pessoa que sou salvo, eu sou uma pessoa que tem a vida eterna, sou filho de Deus, tenho uma nova vida, sou amado por Deus. Essa vida que eu tenho é diferente, eu tenho um caminho para andar, um exemplo a seguir, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho uma perspectiva diferente. Nós encerramos o estudo aqui, só que eu quero fazer uma pergunta, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Surgiu uma situação de emergência e dia 9 seria o nosso estudo de encerramento. Mas o que aconteceu? Tem um grupo de pessoas fazendo um estudo e o professor deles vai ter que fazer uma cirurgia no dia 5 e eu preciso substituí-lo. E eu queria saber se é possível para vocês a gente passar a nossa última aula, que seria dia 9, para o dia 10 na quarta. É possível para vocês? Que se não for, eu vejo outra data, a gente vai achar um jeito. Eu não quero prejudicar nem um grupo nem outro. Vocês acham que dá? Sim. Dia 10, quarta-feira? Sim. Tá, se alguém não puder, me fala,
eu vou gravar aula e também eu sento para tirar as dúvidas, eu marco um horário específico com você para a gente não atrapalhar nenhum deles. Semana que vem continua terça-feira.